Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. Olá, bem-vindos ao podcast Mais Liberdade. Somos um podcast apartidário para salvaguardar a democracia liberal. Eu sou o Guilherme, tenho aqui comigo mais outras pessoas apartidárias e completamente neutras, objetivas, de um ponto de vista político. A Rita, olá Rita, Rita e do Camassas. Olá Guilherme. E olá João, certezamente. Olá, boa noite a todo o auditório. Estamos a gravar em direto aqui no Instituto Ricardo Jorge. Não sei. Não sei. Mas pronto, estamos aqui para fazer um rescaldo das presidenciais, não é? Acho que é o mais importante, é o vivemos numa sociedade. Pronto, não é? Tipo, vitória esmagadora do PS, do Marcelo, do Centrão. Eu vou só dar o meu take básico sobre, para mim, os vencedores da noite. O Marcelo, obviamente. Acho que o Livre e o PAN também basicamente apoiaram uma candidatura que conseguiu ter um resultado decente para o que são as bases daqueles partidos. Portanto, podem reclamar uma vitória moral. Acho que o Autoproclamada grande noite, grande vitória. Podemos falar sobre isso, não sei. Acho que um dos momentos mais caricatos foi basicamente o CDS dizer que pronto, ok, ganhámos, fomos os grandes vencedores da noite. O centro moderado do CDS, não é? Tive quase 60% dos votos, ou teve 60% dos votos, portanto ganhámos, pessoal. O CDS está vivo e de boa saúde. Rita, tens alguma... o que é que tu achas desta análise incrível do Francisco Rodrigues dos Santos? Pronto, está em negação, não é? Há muitos negacionistas e ele foi um dos primeiros, ainda antes da pandemia, já era um negacionista. O CDS está em clara degeneração, em claro declínio, mas pronto, cada um consegue as vitórias que consegue, não é? Mesmo que seja uma vitória emprestada. Mas sim, eu no fundo, eu vi-vos muito pessimistas e tristes ontem, mas na realidade eu não esperava melhor. Por isso, quer dizer, esta era uma hipótese, não é? O que aconteceu era uma hipótese. Acabou por ser o cenário mais pessimista que eu tinha em mente, mas era um dos... e era bastante provável. Havia pior. Sim, podia a Ventura ter conseguido mais do que conseguiu. Mas ainda assim acho que ninguém venceu no domingo e nem sequer o Marcelo venceu, porque ele via-se claramente que andava ali perdido nas ruas, nas estradas de Lisboa, infrações atrás de infrações, portanto nem sequer o Marcelo foi um vencedor nessa noite. Eu acho que ele preferia ter ficado em casa com as pantufas, mas pronto. Olha, comeu um belo bife a cavalo com arroz e salada de tomate. Acho que isso é uma vitória só para ele, pelo menos deve ter sido o ponto alto da noite. Mas por acaso eu não sei, porque ele de facto não fez. Lá está, se analisarmos isto objetivamente, imparcialmente, etc., temos um candidato que essencialmente não fez campanha, essencialmente não tinha um site de campanha, não tinha um programa, teve um orçamento obviamente irrisório para o que era, não tinha outdoors, não tinha tempo de antena. Não apresentou nenhuma ideia, simplesmente disse gostaram do que viram, querem mais. E o que é que vimos? Foi um tipo que há semanas antes estava a fazer jantaradas, que estava sempre a ter uns comportamentos assim um bocado estranhos em termos de aparecer, de não aparecer, dos cuidados que tinha, das vacinas, não era das vacinações, mas dos testes que fazia, e que, quer dizer, ao fim de contas, também foi um dos grandes impedimentos para que, de facto, se fizesse uma requisição civil mais cedo, porque teve ali sempre como grande baluarte dos interesses dos institutos, como é que se chama, as coisas sociais, não é? O setor social da saúde, mas também os privados, obviamente.
Portanto, quer dizer, Sim, percebe-se o estamos a desinteresse falar, das pessoas, não é? estamos a falar de um tipo, como tu disseste, que não percebe como é que as pessoas saíram de casa para ir votar num vazio, alguém que esteve ausente e que só apareceu para ir por trás das costas do governo, falar com os atores privados e com os interesses privados para minar, de certa maneira, a ação do governo. Alguém que também, um bocadinho com a ajuda do próprio governo, do próprio PS e do António Costa, que afirmaram, através de atos e omissões, que não estavam propriamente preocupados com estas eleições, estavam preocupados com o facto de manterem a sua continuidade e não estavam minimamente preocupados com aquilo que elas poderiam vir a significar, e significaram, porque assim que souberam os resultados e no dia a seguir, Marcelo obviamente ganhou, mas todos os jornais decidiram dar salvas ao candidato que ficou em terceiro lugar. Portanto, acho que o Marcelo não é o grande vencedor da noite, nós é que fomos todos os grandes perdedores da noite, porque temos um presidente que não quer saber e que normalizou até aqui todos os movimentos da extrema-direita, que chamar extrema-direita também é um bocado... É o nome que nós temos para lhe chamar, e que não traz bons augúrios nenhum, especialmente em termos das próximas eleições que são as autárquicas. Quando estavas a falar, Guilherme, estava a pensar que isto podia ser, quer dizer, se não fossem as projeções e a aprovação que o governo tem atualmente, isto até podia ser encarado como um voto contra o governo, não é? Mas eu acho que o fenómeno Marcelo é mais do que, quer dizer, é um candidato da televisão. Eu acho que metade das pessoas que votaram nele votam pela caricatura do que ele é, sem saber exatamente o que é que ele andou a fazer, não é? Pela figura, não é? Ou seja, as pessoas sentem que estão em mãos seguras de uma pessoa inteligente, aristocrática, não é? Magnânima, que está um bocado acima da política, não é? Quer dizer, ele nem sequer é visto como uma figura de esquerda ou de direita ou de PSD. Lá está, é uma questão de percepção, porque acho que se há poucos anos atrás, não é? Quer dizer, se calhar há 20, se alguém dissesse que esta seria a forma como ele seria reconhecido, era capaz de haver gente que não acreditava, não é? E aqui entra o papel da televisão e o papel que o comentário que ele teve durante anos no telejornal, ou Jornal Nacional, que seja. Da TV. Yeah. Quer dizer, ele não precisa de fazer campanha porque ele fez campanha durante esses anos todos. Passar esta imagem de avô querido, professor e que não lê e que não lê, que não dorme, lê demais. Lê muito, sim. E eu acho que isso também é capaz de se estar a repercutir nos dias de hoje, porque eu julgo que falei contigo sobre isso num tweet. O discurso dele já dá uns tempos que se vem a deteriorar, e a forma como ele encadeia a mensagem que quer passar muitas vezes é confusa, e eu acho que isto é capaz de ser uma coisa de cansaço, e se calhar nem é grande ideia ele de esta reeleição, mas pronto, a ver, vamos. Sim, isto é um contexto super desgastante para qualquer político, não é? Obviamente. Ele é ele ser o presidente dos afetos é o quê? Ele estar lá no bem bom, isso é o que ele gosta. Ele gosta de aparecer, de ser popular, de ser divertido, não é? De tirar as selfies, de ser reconhecido na rua, ir ao banho, salvar pessoas. Acho que isso é ótimo. Acho que isso lá está, é uma figura, para a maior parte das pessoas, é uma figura acarinhada, não é? E para mim... acho que o meu maior alívio é que não existe mais ninguém assim. Tipo, não existe. As pessoas falam do Marcos Mendes ou do Paulo Portas, e eu gostava de falar do Paulo Portas, que também comentou a noite da eleição na TVI, acho eu. Mas as pessoas falam dessas figuras que estão a tentar fazer o mesmo percurso, e nenhuma delas é
tem esta aura suprapartidária, não é? De intelectual público reconhecido, respeitado. Quer dizer, o Marcos Mendes é um lacaio, tem vibe de lacaio, tipo, não tem vibe de protagonista, tipo, não sei, tipo, vocês veem alguém? Sinceramente, não. Até porque ainda que eu não gosto de fazer esta comparação, é uma comparação que me aparece muitas vezes nas ideias, que é de que o Marcelo é aquilo que o Dom Duarte Pio queria ser. Eu acho que nós temos O Marcelo muito... era da Casa Real, não é? Sabes que ele teve que sair disso quando se tornou presidente, mas ele pronto, tem assim uns tiques monárquicos. A questão é mesmo essa. Nós temos uma república que, pronto, principalmente depois da primeira, que sempre teve essa pretensão, umas vezes ideologicamente, outras vezes por falta de ideologia, para ir buscar figuras que fossem como reis constitucionais, que fossem ao mesmo tempo um símbolo patriarcal, um símbolo intelectual e ao mesmo tempo um completo vazio, quase de bibelô, que fica ali simbolicamente a dar abraços, a ensinar, um professor que seja também ao mesmo tempo um guardião. E eu acho que não estou a ver assim, sei lá, talvez daqui a uns anos um Pedro Mexia, ele pelo menos parece estar a fazer também para isso. Eu acho que o Pedro Mexia é ali uma figura que, se lhe derem espaço, daqui a 20, 30 anos, ele ainda é capaz de nos surpreender e se tornar o próximo Presidente da República. É interessante que eu não o vejo necessariamente a ter esse tipo de apelo. Porque é interessante porque o Marcelo é claramente da elite, mas tem um apelo popular. Ele conseguiu ser uma figura querida, não é? De grande parte da população. Pronto, não sei, conseguiu criar essa persona, apesar de ser tipo das figuras mais distantes possíveis em termos de vivência do que é o que nós chamaríamos o português comum. E eu não vejo, por exemplo, Pedro Mexia ou Paulo Portas. O Paulo Portas era o Paulinho das Feiras, portanto, se calhar, apesar dele já ter abandonado um bocadinho essa persona, eu queria falar do Paulo Portas só um bocadinho, porque é falado como uma figura potencialmente para unir a direita numa futura eleição. E eu tenho sérias dúvidas, mas eu vi um tweet aqui do Sr. Ruben que fez uma lista a comparar com o André Ventura, certo? No sentido em que o CDS já foi o terceiro partido, já teve 12%, cerca de qualquer coisa assim, isto em legislativas, e que tinha um discurso bastante, não é, tipo, anti-toxicodependentes, anti-imigrantes, uma citação do Paulo Portas: o criminoso é sempre o coitadinho, CDS quer que criminosos violentos cumpram a pena toda, não é? Quer dizer, basicamente este discurso justicialista, penal, etc. RSI é financiamento à preguiça, ou seja, este playbook não é uma novidade na direita, não é? Pois não, e foi boa essa thread. O problema é que o Paulo Portas... Diz, João? O Paulo Portas só não sabia mexer em computadores, foi esse o problema. Pois. E não é mais submarinos, não é? É a cena dele. Pois. Mas estavas a dizer, Rita? Estava a dizer que essa thread foi boa para relembrar as pessoas, porque eu, por exemplo, não me lembrava de ter sido assim tão... Enfim, só me lembro daquela coisa do partido táxi, mas não me lembrava deste tipo de frases ter sido... De retórica. Não é? Assim, esta retórica. E realmente é bom também para nos fazer pensar sobre isso, e era bom que toda a gente também visse, caso ele se venha a candidatar, não é? Presidente da República, porque no fundo toda a gente sabe que ele sempre foi ao sabor do vento e sempre foi, enfim, sempre fez aproveitamento do que achava que era popular, e agora parece que está retratado e fez esta licença e agora está a começar a sua carreira no comentário e pronto, é capaz de ser mesmo ele um dos próximos presidentes da República, infelizmente.
Sim, eu acho que não. Acho que ele não tem esse tipo de apelo e apoio popular. Eu acho que a direita vai ter um grande obstáculo pela frente que eu depois posso falar, que é o facto do Chega, sinceramente, ser tão ambicioso tão ambicioso e tóxico ao mesmo tempo que, por um lado, não estou a vê-los a querer apoiar outra candidatura, como ao mesmo tempo, se apoiassem, isso seria tóxico para essa candidatura, para um certo eleitorado. Mas pronto, ainda faltam muitos anos para aí. Eu acho que isto é interessante, porque as pessoas, quando falam, por exemplo, do Trump, e do Trump ser uma espécie de novidade, uma exceção, um cisne negro na política americana, quer dizer, as sementes estavam todas lá, não é? Quer dizer, em termos de discurso, de retórica, podemos ir ao Tea Party, mas também podemos ir ao conservadorismo do George Bush, podemos ir ao Clinton, mas podemos ir ao H.W. Bush, podemos ir ao Reagan, basicamente podemos ir à maioria silenciosa, podemos ir ao Nixon. Todo este discurso anti-pobres, anti-prestações sociais, anti-imigrantes, no fundo, tipo, tal como nos Estados Unidos, sempre fez parte, pelo menos a partir do Nixon, do ADN e da estratégia do Partido Republicano. Portanto, o Trump não é nenhuma novidade nesse aspecto. Lá está, o Ventura também não é nenhuma novidade nesse aspecto. Não é isso que o torna mais extremista que a direita antiga, não é? Quer dizer, e o próprio Passos Coelho, pronto, não é? Não teve qualquer problema com o discurso anti-ciganos quando ele concorreu para a Câmara de Louros. Portanto, acho que não é surpreendente que haja uma transferência de votos tão grande do PSD e do CDS para o Chega, porque eles estavam primed, como é que isso se diz em português, não é? Tipo, foram preparados, não é? Tipo, para este discurso. Eles, e ainda mais do que isso, o discurso anti-esquerda. Uhum. Não, mas, por exemplo, acho que um exemplo uma das razões que eu acho que este resultado do Ventura foi tão expressivo é precisamente porque ele teve sucesso, e aí a Iniciativa Liberal contribuiu muito para este discurso, em colar o Marcelo ao Costa. E não esquecer que muitas destas pessoas são órfãs do pacismo, são traumatizadas pela geringonça, não é? Há ali uma ferida aberta de quebra de legitimidade governativa para eles, e esse discurso tiveram sucesso em associar o Marcelo ao PS, ao ponto de conseguir atrair um certo voto que antes, lá está, era afeto ao CDS ou ao PSD. Não sei se há alguma coisa que queiram dizer mais sobre o Marcelo ou sobre o André Ventura. Gostava só de correr os outros candidatos rapidamente também. Sim, eu só dizer que eu acho que as pessoas subvalorizam o ódio que muitas das pessoas do interior, estando sempre ligadas ao PSD, tinham em relação à esquerda, começando a esquerda no PS. É realmente uma das poucas coisas que me ligaria a alguém do PSD da minha concelhia, por exemplo, o ódio profundo que ambos temos ao Mário Soares. Portanto, acho que não é assim tão surpreendente que muito desse eleitorado se vá ligar a forças como o Chega pelas mais variadas razões. Não precisa ser por anticiganismo, não precisa ser por conservadorismo, basta ser anti-PS. Lá está, quer dizer, apesar disto ser, de certa maneira, eu não sei se é uma vitória do Centrão ou uma vitória da figura política Marcelo, mas para mim é um dos problemas que eu acho que a direita vai ter que se confrontar, é que a falta ou o vazio ideológico ou a vergonha que tem do que são as suas crenças e refugiarem-se constantemente no anti-PS e é tudo socialismo, até a Assunção Cristas e o Passos Coelho são socialistas, tudo a nossa, tipo, o PSD é socialista, o CDS é socialista, são todos socialistas, sem nunca analisar o que é que estas palavras querem dizer, sem nunca ter qualquer tipo de análise objetiva sobre o que é que foi o papel do PS na transformação do país nos últimos 40 anos. Isto inevitavelmente ia virar-se contra eles, porque a partir do momento em que tu escolhes
este símbolo, não é? Que tu dizes, ok, socialista só quer dizer mau e só quer dizer establishment e só quer dizer quem manda, não é? Vais ser vulnerável, tu como PSD, como CDS, vais ser vulnerável a novas figuras que não têm vergonha de se aproveitar do discurso que tu criaste para te atacar. E foi isso que aconteceu nesta eleição. O Marcelo foi pintado como amigo do PS e do Costa, e por isso o voto fugiu para... e até para o Maia, fugiu para o Maia e fugiu para o Ventura, por causa disso. Pronto. Mas isso foi exatamente a estratégia nos Estados Unidos em relação ao Biden, não é? Chamar o Biden de socialista. Portanto, até acaba por ser um bocado pronto, triste que estejamos sempre a importar estas coisas, e eu acho que muito para além de ter sempre havido esse movimento anti-PS, nesta geração mais nova, eu acho que é do que vem nos Estados Unidos e do que leem de lá, e as redes sociais vêm também acelerar um bocadinho isso, enquanto no passado se calhar demoravas mais a importar coisas porque elas não chegavam cá tão facilmente, hoje em dia só demoram 4, 5 anos. Sim, existe este discurso ready-made, não é? Dos Charlie Kirks e dos Dave Rubins e Shapiros e Prager-Hughes, que basicamente, como as pessoas não sabem o que socialismo quer dizer, ou acham que quer dizer o que acham que quer dizer na sua cabeça, acham que o Partido Socialista é um partido do socialismo democrático, como diz a Ana Gomes. Lá está, este discurso está aqui ready-made, pronto para importar, e graças a futuros think tanks apartidários também vamos ter a nossa versão mais localizada disso em breve a poluir o discurso público, mas já está a fazer, não é? Mas depois é uma pena que as pessoas não saibam diferenciar, não saibam... Eu vi uma thread que acho que foi feita pelo PCP que ilustrava as conquistas que o PCP conseguiu, não sei se nos últimos anos. Sim. Convinha que estas pessoas que vão importar ideias aos Estados Unidos conseguissem também perceber que nos Estados Unidos há coisas tão simples quanto direito a baixa médica, que se começas um trabalho novo tens muito poucos dias de baixa médica, portanto eu tenho colegas dos Estados Unidos quando têm algum problema sério de saúde voltam ao trabalho mesmo estando doentes porque não têm como ter uma baixa médica paga, não é? Este tipo de coisas que nós damos como dado adquirido e que no fundo foram conquistas destes partidos, não é? E que são coisas boas para a nossa vida, portanto... Partidos de esquerda. Pois, conquistas dos partidos de esquerda, essencialmente. Exato, dos partidos de esquerda, mas é um bocado... Às vezes dá vontade de perguntar aquela coisa do... Em vez de ser gostam de ser pobres vocês, gostam de não ter coisas básicas vocês, sei lá. Sim, lá está. Por exemplo, eu acho que houve genericamente duas campanhas que eu acho que foram mais positivas. Eu acho que as campanhas da esquerda em geral foram mais positivas em termos do discurso que tentaram ter. A campanha do João Ferreira, pelo menos eu não vi o PCP atacar e o João Ferreira não os vi atacar outros candidatos, não é? Tipo, a fazer... Eu vi pessoas do PC a dizer, pois, a prostituição e lá está, tipo, foram pegar as pequenas guerrilhas, mas isto são pessoas individuais, não é? Não vi como no Bloco de Esquerda dizerem, tipo, no dia antes das eleições, tipo, o PCP votou contra a eutanásia. Pronto, tipo, acho que esse tipo de guerras sectárias e de tentativas do último momento de puxar votos que eu acho profundamente infelizes, ineficazes, só servem para autoconvencerem os fiéis, de certa maneira. Mas pronto, mas não vi muito isso do João Ferreira, felizmente, e vi pouco, acho eu, da Marisa Matias. Vi um bocadinho mais da Ana Gomes. Chateou-me sempre ela estar sempre a questionar o europeísmo agora já posso ser sectário, já foram as eleições, já posso chatear-me com a Ana Gomes. Pronto, questionar o europeísmo do João Ferreira e da Marisa Matias, que nem sequer são das pessoas mais radicais dentro dos seus próprios partidos nestas questões. Vir dizer que é a única candidata do socialismo democrático, como se isso quisesse dizer alguma coisa no contexto do PS, como se o PCP ou o Bloco de Esquerda não fossem democráticos. Não sei, achei isto tudo ridículo, mas pronto, mas valeu a pena, certo? Derrotámos o fascismo, nunca mais o vamos ver, ficou em terceiro lugar. Teria sido completamente diferente se a esquerda se tivesse unido e tido 20%
não é? Porque o Marcelo teria ganho a primeira volta na mesma, com 60%, o Faz teria tido exatamente o mesmo resultado, tinha ficado em terceiro na mesma, portanto, ainda bem, não é? Tipo, ainda bem que este discurso todo do voto útil e... Sim, mas a linha da Ana Gomes teria ido mais para cima. Pois. O que quer dizer mais progresso. Teria subido. Não é? Sobe mais. Exato. Não sei, o que é que acham o que é que surge daqui, não é? Há aqui umas efemérides, tipo, ok, foi a candidata presidencial mulher mais votada de sempre, ultrapassou os votos que a Marisa Matias teve. Pronto. Pois, eu realmente ouvi esse take. Não sei. Uau, uma mulher conseguiu 12% dos votos. Não sei. Isto é uma vitória, mas uma vitória para quem? Não é? Para Ana Gomes, de certa maneira, não é? Conseguiu, sem o apoio do PS, chegar onde chegou. Quer dizer, eu sempre estava convencido que ela iria concorrer, portanto, acho que eu vi pessoas elogiar a coragem dela de se ter candidatado e ter negado o segundo lugar ao André Ventura. Acho que é uma perspectiva válida. Acho que teria sido um bocado uma distorção. Quer dizer, se ela não tivesse concorrido, a Marisa Matias não teria, ou o João Ferreira não teriam tido resultados melhores, não sei. Tipo, acho que há ali um voto da esquerda que... Ou seja, os argumentos de voto útil teriam migrado para esses candidatos, não é? Quer dizer, sim. Claro que há pessoas dentro do PS ou dentro daquela área que têm anticorpos tais ao Bloco de Esquerda e ao PCP que não teriam votado nesses candidatos na mesma, mas a Marisa teve um bom resultado há 5 anos, não sei. Tive pena, o Tino ficou em último, pronto, não sei, já que foi o candidato que nós trouxemos aqui. Não sei o que é que ele vai fazer com estes 100 mil votos que ele teve. João, queres... Os últimos são os primeiros. Verdade. Não, e acho que, considerando que isto foi uma campanha com, eu acho, mais, por um lado sofreu um bocado da abstenção, não é? Mas ao mesmo tempo teve mais polarizada, portanto acho que o Vitorino foi um bocado prejudicado por isso. Pronto. A questão é, lá está, não se traduziu, ele teve uma grande votação em Penafiel, mas isso não se traduziu na eleição de um deputado em 2019, portanto eu não sei o que é que vamos ter umas autárquicas agora, eu não sei no que é que isto quer dizer, certo? No que é que aquele voto de protesto ou de crença no Vitorino se traduz. Sei que ele conseguiu converter muita gente da Iniciativa Liberal, pronto, acho que isso é um ponto a favor. Mas parece que sim. Acho que quer dizer, estas sondagens valem o que valem, mas era o que 25% das pessoas que dizem que queriam votar Iniciativa Liberal votaram Vitorino, portanto é impressionante. O que é que vocês acham deste discurso do Alentejo e do André Ventura ter ficado à frente e ter ganho no pobre interior? Acho que é os frutos do seu programa político e da sua propaganda, tal como ganhou nos sítios onde há mais prevalência de comunidades ciganas, também ganhou no sítio onde há mais prevalência de pessoas que querem fugir ao fisco. É um eleitorado importante em Portugal. Não? Eu acho que... Pois. Acho que não é estar a tirar coelho nenhum da cartola, contar com o anticiganismo de populações despolitizadas. É só isso. Eu acho que até foi interessante, mesmo que possa ser visto como um aproveitamento político, ver tantos candidatos sem medo e sem vergonha de estar ao lado das comunidades ciganas, de não se importar com associar às comunidades ciganas, aparecer ao lado, não sei, tipo, acho que não sei no que é que isto se vai traduzir, mas eu penso sempre que é um bocado como quando as marcas adotam tipo Black Lives Matter, é porque eles fazem o cálculo na cabeça deles que, ok, a maioria das pessoas já está ok com isto, portanto,
o que faz sentido económico para mim é apoiar este movimento social, certo? E da mesma maneira, ver candidatos mainstream a fazer esse cálculo político de eu estar ao lado das comunidades ciganas vai-me dar votos, para mim é uma coisa que até é relativamente animadora, não sei. Eu acho que este anticiganismo só se resolve com práticas locais que alterem as condições materiais das pessoas, porque só assim é que tu consegues lidar com um tipo de racismo muito específico, especialmente na Europa e no sul da Europa, que é histórico, que está a ser construído há mais de 500 anos e que foi completamente ignorado. E temos aqui dois tipos de sociedade que estão ao mesmo tempo dentro e fora uma da outra, que estão em constante conflito, mas ao mesmo tempo que têm de coabitar uma com a outra. E nós não temos sequer a constatação de que estamos a lidar com um problema sistémico e histórico e de que temos de ter práticas sistémicas para lidar com isso. Porque se não fizermos este tipo de discursos fácil e simples e que se baseia no ódio e no medo, vai continuar a ganhar terreno e depois vamos continuar a bater no peito, a dizer como é que isto aconteceu e isto era óbvio e vocês não conhecem o Portugal real. Portanto, estar a falar à segunda-feira dos jogos de futebol de domingo é muito fácil. Pronto, lá está, nós podemos sempre tocar naquelas estatísticas que já conhecemos, não é? Quer dizer, estamos a falar de uma percentagem muito pequena de pessoas ciganas que de facto é uma percentagem muito pequena do que é o rendimento social de inserção, na realidade. Estamos a falar de 15 milhões por ano, não é? Que é uma coisa irrisória no que é um orçamento de Estado, não é? Quer dizer, em termos de... Hoje estive a ver, só em termos de fuga, evasão ao fisco e elisão fiscal e evasão fiscal e essas coisas todas combinadas, estamos a falar de potencialmente 12 mil milhões de euros que desaparecem da economia portuguesa porque há planeadores fiscais como o André Ventura era, que ajudam empresas a fugir aos impostos, quer dizer, e nós estamos preocupados com trocos, não é? Quer dizer, mas a verdade é que isto se calhar é um bocado abstrato para muita gente, porque elas têm uma experiência pessoal e uma espécie de preconceito aceite nas pessoas que é mais real para elas do que estas contas. Acho que, por exemplo, uma das estatísticas que eu achei mais interessantes sobre o RSI é o quanto é de facto responsável por combater o abandono escolar na comunidade cigana, o quanto é responsável por levar as pessoas a que deixem de receber RSI no futuro, ou seja, porque arranjam emprego, completam os estudos, arranjam emprego, acabam por ter rendimentos que os permitem sair desse tipo de prestações. Mas quer dizer, as pessoas querem saber disto? Não sei. Não querem. Tu não vais desmentir, não vais conseguir desfazer preconceitos geracionais a dar estatísticas, a dar números, a desmentir ideias que reforçam de maneira muito simples os preconceitos que as pessoas já têm. A maior parte, o anticiganismo com o qual eu convivi durante toda a minha vida não tem a ver com o RSI, não tem a ver com aproveitarem-se de impostos, de aproveitarem-se de subsídios. Tem a ver com uma ideia muito histórica de uma população que é nómada, que está ligada ao furto, que está ligada a ideias de crime, muito ligado à população. É aquela ideia de aquele tipo de pessoa que vem roubar os pobres. Não tem a ver com o RSI, não tem a ver com o aproveitamento do Estado. Provavelmente se tu chegasses ao pé de uma pessoa destas e dissesses mas ele diz isto, mas ao mesmo tempo ele também ajudou a que não sei quantos empresários ou ele próprio foi ajudado e ajudou a lesar o Estado e a usar o próprio sistema fiscal para se aproveitar. Provavelmente uma pessoa diria, muito bem, porque se os socialistas também nos roubam a todos, nós também temos o direito de roubar o Estado.
Sim, mas isso... Sim. Só com práticas reais e sérias e práticas locais e com deixarmos de ter hierarquias quase caciquistas nos municípios e é difícil porque ao mesmo tempo temos uma sangria enorme de pessoas, já não há pessoas no interior, já não há investimento, não há poder local. O poder local que há é quase, como eu disse, caciquista. É muito, muito difícil. É muito mais fácil aproveitar-se disso para realmente, nas próximas eleições autárquicas, conseguir consolidar o poder local. Muito mais fácil do que ir para o terreno, tentar com que as pessoas não tenham que andar a lutar umas coisas contra as outras. Mas temos autárquicas daqui a sensivelmente 8 meses, não é? Portanto será setembro ou outubro. Honestamente, em relação ao Chega, não sei, talvez se verifica o que se verificou agora, quer dizer, eu não acho, vai ter muito a ver, acho que em muitos sítios vai ter a ver com quem se escolhe. À partida, pessoas respeitáveis não aceitariam concorrer pelo Chega, mas as coisas estão a mudar e nós vimos já hoje, e aliás não é de hoje, mas já dá uns meses para cá que nós estamos a ver nos jornais as nossas elites intelectuais a normalizar o Chega, sistematicamente. Portanto, ao normalizarem, quer dizer, estão a abrir também a porta que alguém num município de Monforte também acha, pronto, ok, isto não é assim tão mau, se o Rui Rio fez uma coligação nos Açores, é porque, quer dizer, isto não é assim tão mau quanto querem fazer parecer. Se o João Miguel Tavares diz que são igualmente maus ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram um governo com a geringonça e o país nem sequer ficou assim muito mal, portanto... Exato, vai ser tudo relativizado. Depende agora destes meses, depende da evolução das coisas, porque acho que muitos candidatos também só se escolhem em cima das eleições. E não sei, eu hoje li a reportagem que o DN, quer dizer, não sei bem se aquilo foi uma reportagem, se foi, não foi muito a fundo, mas que o DN fez em Monforte, não, assim, numa aldeia de Monforte ou numa freguesia em que 20% da população é cigana. E efetivamente foram falar com toda a gente, ninguém disse que eles fizeram algo mal ou que roubaram alguma coisa, quer dizer, houve uma pessoa que disse, que é um empresário ligado ao Chega também, que disse que eles roubavam coisas de drogaria do pai, e depois logo a seguir o repórter vai falar, o jornalista vai falar com o pai deste senhor, e o pai deste senhor diz que não se passa nada, que são clientes dele e que não tem nada contra. Ou seja, acho que também teria sido bom o jornalista ter questionado esses dois discursos, não é? Teria sido bom também um empresário com uma vacaria, se calhar recebe mais subsídios do que os ciganos que lá moram, portanto, este tipo de questões também é bom para se escrever nos jornais e para mostrar que afinal não somos assim tão puros, não somos assim tão independentes do Estado e que se calhar beneficiamos mais daquilo que queremos fazer parecer. Enfim. Sim, eu tenho uma perspectiva um bocado mais otimista sobre as autárquicas. Acho que, quer dizer, otimista é uma perspectiva, não é? Mas sendo que o pior caso seria o Chega ter um resultado muito bom, certo? Eu acho que o que se está a ver nas sondagens, especialmente nas legislativas, é só uma reconfiguração à direita, até agora, pelo menos, não é? Estes mitos de transferências de votos da CDU ou o que for para o Chega, quer dizer, existe muito mais do PSD são irrisórios, basicamente, existe muito mais do PSD e do CDS. Portanto, eu só estou a ver o voto ainda mais dividido entre a direita com uma agravante. É que o PS não é penalizado por estar associado ao Bloco de Esquerda e à CDU, porque a experiência governativa geralmente tem sido positiva. As pessoas em 2019 já gostaram da geringonça e de certa maneira reconfirmaram-na eleitoralmente. Enquanto que à direita existe um grande conflito interno, não só pelos interesses próprios dos partidos que estão a ver-se a ser comidos, especialmente o CDS e o PSD estão a ver-se a ser comidos pelo Chega, de ficarem contaminados por qualquer associação com o Chega. Ou seja,
se o Chega a concorrer separadamente, vai dividir um voto à direita. Claro que as dinâmicas locais, toda a política é local, as dinâmicas locais são diferentes em vários sítios. Mas, em geral, a divisão de mais um agente mais forte, sem falar com a Iniciativa Liberal, da Iniciativa Liberal, vai dividir mais o voto à direita, o que vai ajudar, sinceramente, acho que vai ajudar o PS e até a CDU, enquanto que, por exemplo, se eles se coligarem, não é? Que seria tipo um risco verdadeiro, acho que isso simplesmente vai tornar mais fácil pintar o PSD a nível local e a nível nacional como, pronto, ok, estão a fazer negócios com os extremistas, não há cordão sanitário, não é? Quer dizer, isto não é um voto seguro, e se formos a ver, existe, apesar de tudo, eu sinto que o André Ventura tem um teto muito baixo, porque, quer dizer, não sei se viram aquelas estatísticas de taxas de aprovação, acho que era o político português com a maior taxa de desaprovação, é tipo 73%, certo? Portanto, há muitos moderados que vão ser assustados do PSD para o PS. E ao mesmo tempo, acho que há uma dinâmica que é complicada para a esquerda, que é, precisamente por haver esta ameaça maior do outro lado, há muitas pessoas de esquerda, se calhar mais do lado social-liberal e se calhar não tão ideológicas, por assim dizer, mas que estariam na esquerda da esquerda, que vão ser sensíveis a argumentos de voto útil, simplesmente. Portanto, eu, neste momento, a não ser que haja um desastre enorme do PS, que apesar de tudo tem mantido, apesar de tudo em termos da pandemia e afins e os vários escândalos, tem mantido pelas sondagens a sua posição eleitoral. Eu acho que isto vai ser uma grande noite autárquica para o PS e não estou a ver grande alternativa, não sei. João, o que é que tu achas? Achas que eu estou a ser muito otimista? Sinceramente, acho que estás a ser um bocado otimista, porque tendo em conta que as eleições autárquicas provavelmente são aquelas que são as mais fáceis de ganhar por figuras conhecidas dentro das freguesias e dos concelhos, acho que há muita vontade, e se aqui se unirmos aquilo que eu acho que fez as pessoas votar tanto em freguesias como as de Cascais, a do Estoril, ou as da Raia Alentejana, por exemplo, se houver uma figura, um empresário bem qualificado, que se queira unir ao Chega politicamente, ideologicamente, acho que ainda vamos ver muitos donos de stands de automóveis como presidentes da Junta ou presidentes da Câmara, depois das autárquicas, apoiados ou conseguindo através do Chega. Não, concordo. Eu sim concordo em absoluto, principalmente nos locais mais pequenos, porque há concelhos maiores em que realmente há concelhos maiores que desde o 25 de Abril que são câmaras PS ou PSD, e nesses concelhos eu tenho experiência num deles em que há mesmo uma espécie de uma passagem entre os presidentes de Câmara. No segundo mandato o Presidente de Câmara vai embora e fica metade do mandato o vice, não é? E depois esse vice concorre e é eleito porque mostra trabalho, e quer dizer, isto é tudo, já está em muitas câmaras, têm o processo muito oleado e acabam por ter sempre vitórias, porque pronto, é de certa forma uma estratégia bem pensada. Portanto, nas maiores talvez seja mais difícil. Não estou a falar de Lisboa nem do Porto, mas pronto, em cidades maiores, em concelhos maiores. Nos mais pequenos, era como o João estava a dizer, basta haver uma pessoa que seja conhecida, que seja respeitada, e um empresário que tenha vindo do nada ou que seja uma pessoa respeitável e que pronto, consegue que as pessoas votem nele, e sim, é provável que nós ainda venhamos a ter câmaras do Chega. Acredito muito que o Ventura vai fazer campanha pelos vários sítios, não é? Tentar dar alguma força a essas figuras, mas eu acho que
sendo as autárquicas como são, vamos realmente testar o que é a estrutura do Chega, não é? Quer dizer, vai haver muita corrida ao tacho, vai haver muita guerrilha interna, vamos começar a ver muitas figuras muito menos polidas que o Ventura, como sempre, não é? Quer dizer, e as que já conhecemos, por exemplo, da reportagem da SIC, acho que nos dizem um bocado o que esperar, não é? Em termos do calibre e do tipo de discurso que vão ter. Lá está, o Chega acho que se vai expor mais, portanto, mas lá está, aqui estou eu a falar, vai mudar muito até lá, e eu acredito que com a pandemia o sentimento anti-PS, anti-governo, especialmente como não mudou nada, não é? Não houve propriamente aquele largar de pressão que às vezes costuma haver nas eleições. Não, se calhar vai haver esse sentimento, mas eu acho que ao mesmo tempo também foi uma noite um bocado balde de água fria para alguma esquerda, pelo menos, porque eu sinceramente acho que se eu estivesse numa sede do Bloco de Esquerda, se estivesse numa sede acho que as expectativas para a Marisa eram um bocadinho mais altas. Se estivesse numa sede da CDU, estaria mais calmo, diria eu. Porque eu acho que, quer dizer, fugindo muito de voto para o Marcelo, fugindo a abstenção como estava, eles terem conseguido manter o resultado, acho que, quer dizer, eu esperava que o João Ferreira tivesse mais, mas isso também é a minha bolha. Mas, quer dizer, não acho que este tenha sido um mau resultado dentro do que se fala. Para o Bloco de Esquerda, as expectativas eram mais altas, não é? Quer dizer, a Marisa teve 10%, não é? Teve 500 mil votos. Portanto, é um bocadinho mais complicado aí, mas o Bloco está com muitas dificuldades, precisamente porque nestas alturas é uma posição muito difícil. Nestas alturas, lá está, as pessoas mais assustadas com o que está do outro lado viu-se isso na negociação do Orçamento de Estado, quer dizer, já não é só a questão de ficar o governo gerido a duodécimos, é que do outro lado está uma caranguejola de direita que representa uma espécie de ameaça existencial para muitas pessoas que apoiam esses partidos e que as tornam sinceramente mais sensíveis ao voto útil, portanto, e obviamente, quer dizer, nas autárquicas o Bloco de Esquerda é inexistente, portanto, eu não sei qual é que vai ser a estratégia, a grande estratégia aí para eles, não sei. Eu não sei propriamente que plano é que terá o Bloco de Esquerda para as autárquicas. Se tivermos em conta a maneira como fora das grandes cidades, não sei até que ponto, mas fora das grandes cidades o Bloco de Esquerda quase não tem lugar autarquicamente. Eu acho que o único caminho que o Bloco de Esquerda pode levar para as autárquicas é criar muito rapidamente um think tank apartidário para convencer as pessoas através do poder das ideias. Esse poder das ideias que está inscrito em sítios como blogs, como vlogs também, como podcasts, porque as pessoas não acreditam nisto, mas a palavra falada, gravada, difundida também pode ser uma arma. A palavra é uma arma, é verdade, o podcast é uma arma. Mas, por exemplo, eu posso só dizer a minha experiência pessoal. Houve vários problemas com os votos, estamos numa pandemia, obviamente, o voto antecipado teve muita adesão, mas em alguns concelhos pouca disponibilidade, pouca oferta em termos de mesas, e isso criou alguns problemas. Eu não sei se confio neste atual governo para resolver esses problemas. O Marcelo falou disso no discurso, especialmente. Quer dizer, o voto imigrante não é muito relevante nas autárquicas, não é? Mas
foi um dos problemas destas eleições, em que muitos imigrantes viram-se essencialmente bloqueados de votar. Pronto. Mas a nível continental e das ilhas, portanto, a nível nacional, o facto de estar a acontecer uma pandemia é um bocado chato. Por exemplo, a minha avó tinha essencialmente medo de ir votar, acabou por ser, de certa maneira, convencida pelo argumento do voto útil na Ana Gomes contra o Ventura. Basicamente ela pensou, bem, o Marcelo vai ganhar na mesma, mas depois lembrou-se do Ventura e decidiu ir votar. Ana Gomes ganhou na freguesia dela, portanto, olha, o voto dela fez a diferença. Ganhou, ficou em segundo, não é? Não quero estar a fazer como o ia dizer que o Ventura ganhou não sei quantos distritos quando não ganhou nenhum, não é? Quer dizer, ou conselhos, ou o que for. Enfim, está ridículo isto para o jornalismo. Mas em geral, lá está, acho que funciona falar com as pessoas. Houve uns imigrantes que eu consegui falar que se calhar não iam votar e que votaram porque perceberam que isto se calhar havia aqui alguma urgência, alguma importância nisto. Mas eu acho que as pessoas não... Lá está, as eleições, ou o trabalho político, por assim dizer, não pode ser uma coisa que acontece de 5 em 5 anos, ou de 4 em 4 anos, ou a um mês antes de cada eleição. Acho que tu nunca vais, em tão pouco tempo, tu nunca vais conseguir convencer uma pessoa a fazer uma coisa que ela não faria, certo? Portanto, se as pessoas não estão convencidas da importância desse ato à partida, certo? Não é lembrar-te uma semana antes que as vai convencer necessariamente a isso. Mas se fizeres esse trabalho ao longo destes 8 meses, acho que faz alguma diferença. Acho que faz alguma diferença serem um bocadinho chatos nestes 8 meses, certo? Começarem a falar com aqueles amigos que já não falam há muito tempo. Com colegas de trabalho, porque não com vizinhos, com familiares. E eu vi muita gente a juntar-se, a afiliar-se em partidos e juventudes partidárias como consequência disto. Eu acho que é uma reação natural. E porque não? Organizem-se. Acho que havia as brigadas maoístas de Monsanto, também acho que finalmente têm mais umas quantas pessoas. Sim, eu já planeei e eventualmente vou candidatar-me à junta de freguesia da minha freguesia, porque sinto que é aí que temos que começar. Eu acho que isso seria incrível e dás-nos o exclusivo da entrevista, pelo menos. Sim, tal como o Tino. Ok. Tal como o Tino começou a sua carreira na freguesia de Rãs. Acho que se há algum sítio para começar é perto dos nossos, perto daqueles que nos podem ouvir mais facilmente. Sim, eu também acho que sim. Eu vi que, quer dizer, eu não sei o quão expressivo será isto. Acho sempre interessantes estas iniciativas, mas eu perguntei no Twitter qual é que era o plano para as autárquicas. E houve uma pessoa que me veio responder que iam criar um movimento independente em Arroios para concorrer, não é? Para concorrer à junta. Eu estou muito curioso para ver como é que isso vai funcionar, mas a verdade é que muitas vezes no nível local, como estamos a falar de realmente poucos votos, muitas vezes esses contactos individuais e essas organizações locais podem fazer uma grande diferença, e parecendo que não tem ramificações a nível nacional. Lá está, toda a política é local, é um chavão conhecido. Rita, o que é o teu conselho para as autárquicas, para estes 8 meses que vêm? O meu conselho é Lisboa. Não sei, para as autárquicas, por acaso falaste nesse movimento, no movimento de Arroios, eu acho que até é capaz de ser boa ideia, com potencial para ganhar, porque lá está, tu se estiveres inserido no teu bairro, e se conheces as pessoas do teu bairro e se conheces as dificuldades, acho que estás mais perto delas do que no caso de Arroios, a Margarida Martins. Que Arroios tem muitos problemas que precisam de ser resolvidos. É uma junta de que partido, sabes? Yes. Ok. E a Margarida Martins é a Margarida Martins, mas é uma freguesia que, apesar de ser o bairro mais cool
da Europa, não é? Ou é do mundo? Uma dessas coisas. Do mundo, possivelmente da Europa, sim. Pronto, mas é um bairro com muitos problemas, com muitas pessoas em condição sem abrigo, e não se vê resposta, principalmente para quem mora. Pronto, isto agora, o resto do país fica todo, quer dizer, primeiro este comboio não para em arroz e agora estamos aqui a falar de arroz incessantemente. Mas enfim... Mas acho que pode ser um exemplo, não é? Acho que todos os exemplo exemplos locais são úteis. Sim, é um exemplo de multiculturalidade e tolerância, mas também ao mesmo tempo é também um exemplo de pobreza e principalmente agora nesta fase da pandemia foi difícil e verificou-se que as pessoas que estão na rua, que vivem na rua, tiveram menos apoio do que estavam habituadas, pronto, não tiveram as visitas das carrinhas que as visitam, etc. Portanto, há coisas a resolver, para além do metro, que esse é um problema pior, mas acho que isso seria... Acho que vai abrir este ano, acho, não era? Eu não sei, era suposto ser 2019. Mas sim. Pois. Mas sim. Mas pronto, seria uma experiência interessante e era bom que também se alastrasse não só a freguesias, não é? Possivelmente, quer dizer, cá estamos nós a pedir uma união de esquerda e depois já estamos a falar em criar movimentos independentes. Independentes e separatistas. Sim, mas por exemplo, eu acho que tens vários exemplos de pessoas que, por exemplo, o próprio Vitorino Silva, não é? Juntou-se ao PS porque como movimento independente não seria capaz de vencer aquela junta, não é? Claro. E então pegou num partido que estava um bocado inerte, se calhar, naquela zona e com trabalho de campo conseguiu conquistar aquela autarquia, não é? Aquela junta. Eu acho que o melhor conselho, obviamente, que há este trabalho a ser feito ao longo do ano, não é? Tipo, sempre lá está a falar das coisas, das preocupações locais, materiais, próximas das pessoas, mas também há um nível em termos de organização, não é? Portanto, se a vossa junta se calhar se não se sentem representados na vossa junta, não é? Pelo partido que ali está, só o facto de concorrerem e apresentarem uma ameaça, de concorrerem ou de se juntarem a alguma oposição de esquerda ou a um movimento independente com vá pelo menos algum tipo de ideologia mais progressista, só isso vai empurrar ou puxar esses partidos a pelo menos tipo, responder a essas preocupações, certo? Ou seja, se tu dizes vocês não estão a resolver este problema das pessoas em condição de sem-abrigo, e isso é um problema que as pessoas sentem, os próprios candidatos vão sentir a necessidade de ter de falar sobre isso, não é? Claro. Portanto, é uma questão de serem exigentes, de se organizarem e de ter muitas conversas, acho eu. Olha, mas se não... calhar... Diz. Mas se calhar vivemos numa sociedade, vai ter que contribuir e fazer um tutorial de como se candidatar independentemente a uma junta. Acho que isso seria muito importante e eu acho que também, pronto, podemos fazer o nosso trabalho de tentar promover candidatos locais, se isso fizer sentido, porque eu acho que lá está, todas as eleições locais podem ser de certa maneira não a papel químico, mas podem ser extrapoladas para outros sítios e acho que é sempre... Se conhecerem algum Tino, se conhecerem algum Bernie Sanders da vossa freguesia, uma AOC, por favor mandem e-mail para vivemosnumasociedade@gmail.com e nós estaremos aqui para os avaliar. Estamos super interessados. Pronto, acho que lá está, não é um rescaldo fácil, acho que não foi propriamente uma boa noite para a esquerda, de certa maneira, não foi uma boa noite para quem não gosta de fascismo, em geral, não foi uma boa noite para quem não quer ver 10 mil anos de PS, mas... Lá está, a próxima batalha é sempre a única que interessa, não é? Portanto, infelizmente ainda estamos num estado em que temos próximas batalhas, não é? Tipo, e que não são necessariamente armadas. E não são necessariamente também reduzidas ao ato eleitoral. Exatamente. Por isso é que é tão importante. Sim, eu acho juntarmos que
Sim, e acho que existe também, lá está, a própria... Podemos criticar a comunicação social pelo mau serviço que está a fazer em relação a servir de megafone e a ser utilizada de maneira crítica, quer dizer, a propagar coisas acriticamente do Chega e afins, não é? Mas eles vão seguir o interesse comercial deles, certo? Portanto, as audiências, etc. Não podemos só queixar-nos do árbitro, certo? Tipo, temos que perceber como é que se joga esse jogo, como é que não entramos nós nesse jogo, como é que não contribuímos para isso. E eu acho que uma das questões acho que as pessoas já devem estar fartas de ouvir isto, mas uma das coisas que de facto se deve fazer é falar mais dos problemas reais e de como e das propostas que existem, concretas, que já foram testadas, que tiveram bons resultados, e que existem à esquerda para resolver esses problemas materiais, e não cair tanto no bait, no isco, na tentação de responder ao objeto também. Pronto, mas acho que isto é sempre mais fácil dizer do que fazer, porque quer dizer, como sempre, não é? Como sempre, claro. Sim, mas acho que, lá está, podemos todos conscientemente saber que aquilo na verdade é tipo, lá está, um projeto para ricos que querem baixar os impostos e que a parte racista, xenófoba, faz tipo de saudosista de Estado Novo, tradicionalista, conservador, ou o que for, é um bocado... não quero dizer fachada, porque ser fachada ou não é irrelevante, é igualmente grave porque as pessoas acreditam, não é? Sim, e propaga-se e normaliza esse discurso. Mas podemos saber isso e isso não nos impede de sentir aquela tentação de responder a uma injustiça tão óbvia, não é? Como foi o vermelho em Belém, pronto. Acho que isso foi um exemplo. Eu não acho que tenha necessariamente corrido mal, não correu mal nem correu bem. Pronto, foi mais um ciclo de notícias à volta do André Ventura. Pronto. Olha, obrigado por me animarem nesta hora. Foi ótimo. É para isso que cá estamos, é para te animar. É para animar. Isto é mais barato do que ir ao psicólogo, acho eu. Sim, porque as pessoas vão ao psicólogo para se animarem. Mas lá está, fico... Acho que havia muitas coisas que havia aqui para tirar do peito e de desabafar e tal. A Catarina, pronto, juntou-se a uma brigada revolucionária, portanto, mas sigam-na, @catacumbando. Certezamente temos aqui o nosso João, futuro presidente de junta de... Não vou dizer, não quero dar dox aos meus pais. Ok, não queres dar dox aos teus pais. Pronto, de arroz, provavelmente. E Rita, Rita e do Camassas, a nossa, como é que era? Chaimite do pensamento, não é? É o think tank. É a Chaimite do pensamento. Como disse o Gonçalo Sousa do Bem. Pronto, olha, ficamos por aqui para esta semana, para a semana a mais, e continuem a viver numa sociedade, não é? É verdade. Até a próxima. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society